Os afeminados não herdarão o reino dos céus. É isso mesmo que a Bíblia diz. Finalmente você vai entender quem são esses afeminados e você vai poder parar de ser homofóbico em nome de Jesus. Culturalmente, a interpretação da palavra afeminado é sobre os nossos irmãos homossexuais. E essa interpretação não poderia ser mais homofóbica e machista ao mesmo tempo. E a própria tradução bíblica reafirma isso, porque é óbvio que não é a palavra afeminado que aparece no texto bíblico, até porque o texto foi escrito em grego. Então, traduziram uma palavra para afeminado. Bom, a palavra no grego que aparece ali é malakoi, que significa macio. É interessante que essa palavra aparece em outro texto bíblico, na boca de Jesus, e lá a tradução está como macio, ou pelo menos uma roupa fina. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens macios não herdariam o reino dos céus. É óbvio que nós não estamos falando de algo literal, e sim de uma figura de linguagem. A mesma coisa que dizer que o Berloff é meio grosso, né? A primeira coisa é você entender que o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja que está em Corinto, uma comunidade que ficava na Grécia. Os gregos são os pais fundadores daquilo que nós chamamos de democracia. Então, para um cidadão ser considerado um cidadão grego, ele poder participar das discussões públicas, das eclésias, das igrejas, ele tinha que cumprir alguns requisitos. Ser maior de 21 anos, ser homem, ser filho de pai e mãe gregos. E um desses requisitos era ter passado pelo serviço militar. Ele só poderia participar da cidadania grega se ele já tivesse ido à guerra. E obviamente havia homens naquela época que não queriam ir à guerra. E esses caras eram chamados de macios, de malacóis. O apóstolo Paulo, que tinha uma formação militar, faz uma espécie de bullying com esses caras, dizendo que os macios, os frouxos, os covardes, os homens que não queriam ir à guerra, não poderiam participar das eclésias, das igrejas, e logo do reino dos céus. E agora que você sabe disso, você poderia deixar de ser um malacói, um frouxo, um covarde, e pedir perdão para cada LGBT que você já ofendeu na sua vida. Os afeminados... Bom, vamos lá. A igreja a qual ele se refere, a eclésia a qual ele está se referindo, na verdade é uma eclésia ateniense, não é uma eclésia igreja. Realmente, para você participar dessa eclésia ateniense, dessa reunião, você tinha que ser maior de 21 anos e você tinha que ter prestado serviço durante 2 anos. Durante 2 anos você tinha que ter prestado serviço militar, para daí então você participar dessa eclésia. O que nós devemos entender é que a palavra eclésia, igreja, ela não nasceu no século I, ela nasce no século V a.C. Ali, na Grécia, ela faz uma conotação a uma assembleia, a uma reunião. Entretanto, é uma reunião democrática, onde os nobres eles decidiam questões do Estado. Era uma reunião democrática, jurídica, onde decidiam as questões do Estado. Então, nessa parte aí, não se refere à igreja de Cristo, não se refere à igreja de Jesus. Isso que ele está se falando se refere à eclésia, à igreja ateniense, que era uma assembleia democrática. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Pois bem, no século I, já na igreja, não existe nenhum documento bíblico e nenhum documento histórico, seja do século I, século II, século III, dizendo que para você ser membro de uma igreja, você tinha que ter prestado serviço militar ou você tinha que ser maior de 21 anos. Prova disso é Timóteo. A tradição antiga da igreja vai dizer que Timóteo, antes dos seus 20 anos, ele já prestava serviço na igreja. Então ele não tinha 21 anos, não prestou serviço militar, até porque não existe nenhum registro histórico falando sobre isso, e ele prestava serviços à igreja de Jesus. Não existe nenhum documento histórico, nenhum documento bíblico dizendo que você tinha que ser maior de 21 anos e ter prestado serviço militar para participar da igreja de Jesus. Pois bem, ele também alega que a palavra malakoi, ou malacos, ela não se refere à homossexualidade. Em um ponto, ele está certo. Se você trazer essa palavra dentro de um campo semântico, realmente essa palavra ela quer dizer macio, mole, delicado ou coisas semelhantes. Entretanto, antes do apóstolo Paulo ter nascido, essa palavra ela já era usada para adjetivar os homossexuais da época. Já que essa palavra é uma palavra grega, então vamos na literatura grega,
com autores gregos falando dessa palavra, se ela realmente se refere ou não à homossexualidade. Platão, em sua obra Diálogo de Fedro, ele vai dar um relato que Fedro ele tinha um amante mais velho. E quando ele vai se referir a esse amante, ele vai chamar esse amante de Malakoi. Aristóteles, em sua obra Ética, ele vai usar a palavra telídrias, que quer dizer literalmente afeminado. E ele vai usar essa palavra dentro do mesmo contexto em que ele usa Malakoi. Ele vai dizer que a afeminação é um tipo de malaquia. Dionísio, no século I, ele vai se referir a Aristodemo como um malakoi. Por quê? Porque malakoi se comportava como uma mulher. O léxico grego de William Mouse, ele vai dizer que a palavra malakoi ela pode se referir a um agente de lascívia antinatural, ou seja, um afeminado. O léxico grego de domínio semântico de Johannes Snow e Eugênio Nida, ele vai definir essa palavra malakoi como uma palavra usada para um cidadão de mau comportamento sexual, aludindo a um parceiro masculino passivo. A palavra malakoi nada mais é do que uma figura de linguagem. Como, por exemplo, a palavra Fanta. Fanta nada mais é do que uma bebida de qualquer sabor de uma fruta. Se eu chamar você de Fanta, o que você vai entender que eu te chamei? Mesma coisa fresco. Fresco é algo recém-criado, recém-feito. Ou também pode ser uma brisa suave. Se eu chamar você de fresco, você vai entender que eu estou te chamando de quê? Então, assim como a palavra de hoje nós usamos para adjetivar pessoas com determinados comportamentos, a palavra malakoi na época também era usada para adjetivar homens afeminados. Isso são figuras de linguagem. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo ele escreve várias cartas para vários lugares. Entretanto, ele só vai falar de homossexualidade apenas em duas epístolas, que é a epístola aos Romanos e a epístola aos Coríntios. Aos Romanos ele vai condenar a prática, logo no capítulo 1, ele vai condenar o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. E dentro da cultura de Roma, era normal o ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Inclusive, imperadores, eles tinham concubinos homens. Segundo a cultura romana, eles alegavam que era apenas um ato fora do natural. Já em Corinto ele é uma cidade conhecida como a capital da depravação sexual. Era em Corinto que havia o templo de Diana, o templo de Afrodite, e nesse templo de Afrodite havia 1000 sacerdotisas. E essas sacerdotisas, ao cair a tarde, elas iam até a cidade para se prostituir. Era um meio de elas cultuarem os seus corpos. Inclusive também haviam homossexuais na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma das cidades em que os rapazes mais novos, eles procuravam homens mais velhos para que eles pudessem ser instruídos filosoficamente e politicamente. E em troca disso, ele dava o seu corpo para atos sexuais, onde ele fazia o papel de passivo. Inclusive o próprio Sócrates. O Sócrates ele dizia que o couto anal é muito melhor que o vaginal. O couto anal era o que dava inspiração a ele e que o ato vaginal serviria apenas para a procriação. Então a palavra malakoi, usada por Paulo em 1 Coríntios 6:9, com base na literatura grega, ela é sim usada para adjetivar os homossexuais. Então, já que a Bíblia ela condena a prática homossexual, isso é um padrão para a homofobia. A Bíblia ela é homofóbica? Veja bem, a palavra homofobia, segundo o dicionário Michaelis, se refere a ódio a homossexuais. E a Bíblia, ela ordena que você ame o seu próximo. Isso é independente da posição sexual que ele tenha. A Bíblia não vai dizer, olha, ame o seu próximo desde que ele seja hétero. Não, a Bíblia manda você amar o seu próximo de uma forma independente, dependente
da prática sexual dele, independente se ele fuma, se ele bebe, ou seja lá o que for. Você deve amar o seu próximo de uma forma incondicional, ou seja, que não impõe condições. O fato da Bíblia condenar uma prática não é o padrão que leve você a odiar tal indivíduo. Exemplo, não gosto de cigarro. Eu detesto cigarro. Não concordo com fumante, mas nem por isso eu odeio fumante. Eu não concordo com carnaval, não concordo com o dinheiro gasto com carnaval, mas nem por isso eu odeio quem pula carnaval. Não gosto de funk, não concordo com as letras das músicas funk, mas nem por isso eu odeio funkeiros. Não gosto de futebol, mas nem por isso eu odeio quem joga futebol. Então, o fato de eu não concordar com determinadas práticas, isso não é um padrão para que eu venha odiar a pessoa que o faz. Até porque a vida é de cada um vai responder pelos seus atos. Mas isso não me dá o direito de odiar alguém só porque ela pratica coisas diferentes de mim. E o mais interessante, o que mais me assusta é quando esse camarada lança um vídeo desse na rede social e quando eu vejo os comentários, eu vejo várias pessoas dizendo: nossa, que esclarecedor, nosso conhecimento liberta. O cara não cita uma única fonte, fala um monte de besteira com base em puro palpite e dizem que é esclarecedor, que abre mente. Enfim, é como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4, 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande vontade de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo as suas concupiscências, ajuntarão para si mestres segundo os seus desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. E o resultado é esse aí.